E a investidores, que Deus vai abençoar o nosso dia e que a nossa perseverança nos traga bons resultados em nossos investimentos. O vídeo de hoje foi uma sugestão do inscrito Jogos do Fê, e ele quer entender melhor sobre a possível incorporação entre a Eneva, que tem seu código de negociação ENEV3, e a AES Tietê, que tem seus códigos de negociação TIET3, TIET4 e TIET11. E a dúvida dele pode ser a sua também. Então fica até o final do vídeo para entender melhor essa possível incorporação. Ambas as empresas trabalham na geração de energia elétrica, a AES Tietê gerando através de hidrelétricas e a Eneva através de termoelétricas. Eu vou falar mais sobre a Eneva porque sobre a AES Tietê os investidores conhecem bastante. E se você não conhece a AES Tietê, eu fiz um vídeo específico sobre a empresa. E eu sugiro que depois que você acabar de ver esse vídeo, você dá uma conferida. Vamos então falar um pouco sobre a empresa Eneva. Para quem não sabe, a companhia antes de chamar Eneva era chamada de MPX, empresa que pertencia ao Eike Batista. Mas calma, a empresa agora não é do Eike Batista. E qual é o setor que ela atua? Basicamente, ela trabalha na geração de energia elétrica e exploração e produção de hidrocarbonetos. E você deve estar se perguntando o que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio na sua composição. O petróleo, por exemplo, é uma mistura de hidrocarbonetos. Quando o petróleo é extraído, esses hidrocarbonetos são separados. Aí eles podem ser utilizados em diferentes tipos de motores para a geração de energia elétrica. A Eneva tem um parque térmico de 2,7 gigawatts de capacidade contratada, representando 11% da capacidade térmica a gás do Brasil. Além disso, ela é a segunda maior operadora de gás natural do Brasil, tendo uma capacidade de produção de 8,4 milhões de metros cúbicos por dia. E também ela opera 38.888 km² de áreas totais por meio de contratos de concessão para exploração e produção de hidrocarbonetos. Agora vamos entender como a MPX do Eike passou a ser Eneva. Quando aconteceu aqueles problemas envolvendo o Eike, a MPX foi vendida para a gigante alemã de energia, a E.ON, em 2014, que na verdade já era acionista minoritária. Nesse processo, os alemães pagaram 2,6 bilhões de reais por 38% das ações e tiraram o Eike do conselho de administração. Aí que foi mudado o nome de MPX para Eneva. Só que logo depois a empresa se via afundada em dívidas. No mesmo ano, o fundo de investimento da família Moreira Salles, sócia do Banco Itaú, assumiu o controle da OGX Maranhão, que mudou de nome para Parnaíba Gás Natural. E em 2016, a Eneva e a PGN fizeram a incorporação e continuou a se chamar Eneva. E de 2015 a 2018, ela deu a volta por cima. Ela conseguiu sair de uma recuperação judicial e passou de um prejuízo de 1,5 bilhão de reais em 2014 para um lucro de 307 milhões em 2018. Agora vamos ver como que está a estrutura acionária da Eneva e em seguida vamos para a proposta de incorporação. A Cambridge Investimentos possui 22,93% das ações, o BTG Pactual também tem a mesma fatia de 22,93%, a Velt tem 5,5%, a Dínamo tem 5% e a Atomos também possui 5%. Agora eu vou tentar te explicar o que é uma incorporação de sociedades ou de ações e o que é uma fusão. Muitas pessoas estão usando o termo fusão. Esse termo existe, mas não foi a proposta feita pela Eneva. Vamos então para a incorporação de sociedade. Ela é uma operação em que uma companhia que é absorvida pela outra e a companhia que sucedeu herda os direitos e também as obrigações da primeira. O patrimônio líquido da incorporada ele é transferido para a incorporadora e a incorporada deixa de existir e os sócios recebem ações da incorporadora. Um exemplo dessa incorporação foi a do Banco Nossa Caixa para o Banco do Brasil. O resultado foi a extinção do Nossa Caixa e o ganho de capital de acionistas e de patrimônio do Banco do Brasil. E tem incorporação de ações, que vai ser a transferência de 100% das ações de uma empresa para outra, por meio de deliberação das Assembleias Gerais de ambas as empresas. A autonomia patrimonial da companhia incorporada, dentro desse processo de incorporação de ações, não é alterado, então não tem transferência de direitos ou de obrigações entre as companhias que são parte no negócio jurídico. A única alteração presente nesse processo é o fato que a companhia que tem suas ações incorporadas
será convertida em subsidiária integral e terá, portanto, um único acionista e a atividade empresarial continua normalmente. Nesse caso, temos a Itaúsa com a Itautec e temos também a fusão, que muitas pessoas estão fazendo confusão. Na fusão, desaparecem todas as sociedades fusionadas e surge uma nova empresa. Um exemplo foi entre as companhias aéreas Azul e Trip, que se tornou Azul Trip. E outra é a cisão, que é quando uma das partes da sociedade que quer se desmembrar e seguir a parte desse grupo com a sua atividade. Nesse caso, tivemos a companhia aérea Gol, que segregou parte de suas atividades e transferiu parte de seu patrimônio para a recém-constituída Smiles. Vamos agora para o X da questão. A Eneva lançou a primeira proposta de incorporação no fim de fevereiro desse ano, mas o grupo norte-americano AES Corporation, que controla a empresa, não gostou muito da ideia. Para se ter uma noção, eles nem queriam sentar à mesa. O problema é que a ASTET está listada no nível 2 e as regras estabelecem que os detentores de ações preferenciais têm direito a voto. Os americanos bateram o pé e disseram que não reconheceriam a operação caso fosse aprovada em uma assembleia de acionistas. A Eneva então decidiu tirar a oferta, só que logo depois veio a B3 e se posicionou dizendo que as ações preferenciais têm sim direito a voto no caso em questão. Depois disso, o BNDESPAR anunciou a intenção de vender a sua participação que tem na ASTET. E com isso, a Eneva quer comprar a parte que o BNDESPAR tem na ASTET. Na primeira proposta, o ASTET considerou a proposta hostil e na segunda proposta, o BNDESPAR não deve aceitar, pois a porcentagem do pagamento feito através de ações foi aumentada, coisa que o banco privado não quer. Por isso que ambas as ações sofreram na sexta-feira com esse vai ou não vai. A ação Enev3 recuou 1,84% e a Tiet11 despencou cerca de 9,12%. A primeira oferta foi envolvendo um total de 6,6 bilhões, sendo 2,75 bilhões em dinheiro e aproximadamente 3,9 bilhões em ações da Eneva. O acordo ainda incluiria um prêmio de 13,3% sobre o preço das ações da ASTET. E na segunda oferta, a Eneva aumentou o prêmio e elevou o percentual de pagamento através de ações. 3 cenários possíveis que podem acontecer. A Eneva desiste de vez dessa incorporação e fica tudo como está. Ou o BNDESPAR aceita a proposta da Eneva, aí essa incorporação vai seguir adiante, ou a STET cobre a oferta da Eneva pela participação do BNDESPAR e deixa a Eneva chupando o dedo. Eu, como acionista minoritário da STET, não quero que essa incorporação aconteça, pois a Eneva não tem nenhuma política de distribuição de dividendos, ela só pensa em seu crescimento. Então, se acontecer essa incorporação, que eu creio que vai ser muito difícil de acontecer, eu sou o primeiro a sair se tiver oportunidade. O próprio Barsi enviou várias cartas para os minoritários se posicionando contra essa incorporação. Então, para mim, não vejo vantagem nenhuma. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria agradecer aos Jogos do Fê pela sugestão e pelos 5.000 inscritos por estarem ajudando o canal de alguma forma. E informar os novos inscritos que nós temos um canal no Telegram e lá estou disponibilizando os melhores livros do mercado financeiro gratuitamente. Grande abraço a todos e meu muito obrigado. Você está assistindo o Caçador de Dividendos.